1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. (30 a 31). Vamos ler todos juntos, a uma só voz. 1 Coríntios, capítulo 1, 30 a 31. Todos juntos? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Oremos mais uma vez. Pai Celeste, Senhor de todas as coisas, autor e consumador da nossa fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, como teu povo, estamos aqui reunidos e absoluta e completamente dependentes de ti. Fala conosco nessa manhã, queremos ouvir sua voz por meio da tua palavra. E não apenas ouvi-la, mas praticá-la, para te glorificar, para fazer o teu coração feliz, ó Pai. E para que igualmente sejamos completos e felizes. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, continuamos com as nossas meditações pela manhã, baseadas no Catecismo de Heidelberg. E até aqui nós vimos que Deus está irado com o ser humano por causa do pecado, e porque Ele é um Deus absolutamente santo, Ele precisa ser satisfeito em sua ira igualmente santa. Ele é perfeito, Ele é completo. Ele não poderia simplesmente olhar para o homem e dizer: deixa para lá, está tudo resolvido, não tem problema. Foi só uma pisada de bola, foi um momento insano em que você não refletiu. Não, não é possível isso acontecer. A mancha trazida pelo pecado sobre tudo o que ele é e sobre tudo aquilo que ele criou tem que ser apagado e não dá para deixar para lá. Mas o problema é que nós, pecadores, não podemos pagar o preço, porque somos imperfeitos diante de um Deus que é perfeito. As perguntas 16 a 19 de Heidelberg ensinam sobre como o próprio Deus solucionou o problema, providenciando um mediador, alguém que pudesse cuidar dos interesses tanto do ofendido quanto do ofensor. E a palavra mediador significa isso, aquele que está no meio, aquele que media, aquele que trata em uma ofensa, numa demanda, dos interesses de ambas as partes, para que esse conflito acabe de uma vez por todas. O nosso Deus, o Criador, o ofendido, providenciou aquele que deveria ser o mediador. Eu quero que você medite nessa manhã comigo, juntamente, sobre este ensino e essa realidade, entendendo quem é esse mediador, ou como ele deveria e deve ser para nós. Em primeiro lugar, o seu mediador precisa ser verdadeiro homem. O seu mediador precisa ser verdadeiro homem. Há uma exigência da parte de Deus. A mesma natureza que pecou, que é humana, está em dívida. Tem que pagar essa dívida. Como quem pecou foi o homem e trouxe o pecado sobre tudo que Deus criou, não pode ser um elefante que pague o preço. Não pode ser um cordeiro, uma ovelha. Não pode ser um leão. Não pode ser nenhum outro animal, nenhum outro ser criado. Deve ser única e exclusivamente o ser humano. Estamos tratando de um ser de natureza humana que está em dívida com o nosso Deus. Mas essa natureza, como falamos, está manchada pelo pecado. Um homem comum não tem como satisfazer o Deus Santo. Diante disso, há um grave problema que persiste.
Sendo assim, o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aquele que um dia apareceu diante de Gideão, aquele que um dia apareceu diante de Abraão e com ele se sentou e comeu, aquele que lutou com Jacó no val do rio Jaboque, aquele que em tantas outras ocasiões esteve diante do Senhor, do homem, a segunda pessoa da Trindade, espontaneamente resolveu cumprir o papel exigido para pagar o preço. Ele se tornou o verdadeiro homem. Ele desenvolveu-se como um pequeno embrião no útero de sua mãe, cresceu, aprendeu a engatinhar, a dar os seus primeiros passos, muito provavelmente brincou com os seus amiguinhos na infância, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, leu o Antigo Testamento, decorando até 13 anos, cresceu, se tornou jovem. Aprendeu o ofício de seu pai, carpinteiro. Possivelmente se tornou um arrimo de família, obrigado a sustentar sua mãe e seus demais irmãos, quando seu pai faleceu. A Bíblia relata que ele foi tentado em todas as coisas que eu e você também somos. Imagine, não uma ou duas coisas em que somos tentados, não em algumas em que toda a nossa vida passamos, mas em todas elas, em seu ministério terreno, ele foi tentado. Fez-se pobre, simples, tudo era seu, mas preferiu, escolheu não ter onde reclinar a cabeça. Tomou tudo emprestado, humilhando-se. A sua encarnação de um ente eterno e perfeito foi uma humilhação. Aprendeu a obediência, a Escritura diz, por meio das coisas que sofreu. Foi desprezado, difamado, cuspido, chicoteado, dilacerado, condenado injustamente, traspassado. Sofreu preconceito por causa do seu nascimento duvidoso, por causa do lugar em que ele nasceu. Da Galileia virá alguma coisa boa, e morreu como homem, porque a sua morte era a nossa morte. O seu Redentor precisava ser e precisa ser um homem. Mas também, em segundo lugar, o seu mediador precisa ser verdadeiro Deus. Você já deve ter escutado falar sobre o mito de Atlas. Já ouviu falar? O mito de Atlas diz que Atlas foi condenado por Zeus, é óbvio que é uma mitologia, a carregar o peso da terra sobre as suas costas por toda a eternidade. Que peso esse ser mitológico, olhando para essa história que não é verdadeira, teria sobre os seus ombros? Segurar todo o planeta Terra sobre as suas costas. Como eu disse, essa história é um simples mito. É claro que é um mito. Mas se consideramos carregar sobre os ombros o planeta Terra um peso tremendo, há um peso ainda maior que alguém teria que tomar sobre os seus ombros, o peso do nosso pecado. Todo o peso do nosso pecado, todo o peso das nossas transgressões, todo o peso por nossas palavras frívolas, ditas fora de hora, que destroem a vida do nosso semelhante, que blasfemam contra Deus, todas as nossas ações pecaminosas, todo o nosso engano, nossa mentira, nossas trapaças, nossos desejos mais incontidos, egoístas, todas essas coisas tinham que ser jogadas sobre os ombros deste ser. Nenhum homem jamais seria capaz de suportar todo o peso da ira do Deus Santo, que exige que pela quebra dos seus mandamentos,
o preço seja nada mais, nada menos do que a vida, o sangue daquele que cometeu tais delitos, ou pelo menos alguém que o representasse. E assim se fez. E esse sacrifício de um ser que nos representasse, portanto, um ser humano como nós, não poderia ter qualquer mancha de pecado. Ora, nenhum homem em toda a história concebido neste mundo poderia satisfazer isso. Nós somos concebidos em pecado. Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Só havia uma solução. Só um ser é perfeito o suficiente que não tem nenhuma mancha de pecado. Esse ser é o próprio Deus. Só Deus poderia suportar o próprio peso de sua própria ira justa. Todo o peso do abandono, do sofrimento, da tortura, da indiferença, da dúvida e da morte e do abandono do próprio Deus sobre um homem teria que ser suportado, e somente um homem absolutamente perfeito poderia suportá-lo. Com isso, seu sacrifício pode nos tirar da morte e da maldição do pecado, libertando-nos primeiramente de nós mesmos, do mundo, das garras de Satanás, da própria morte, e cancelando a dívida que Deus deve cobrar de nós. Dessa forma, o mediador é 100% homem e 100% Deus. O mediador deve ser e foi o homem para pagar nossa dívida diante do Senhor Santo exigente. É também Deus para ser perfeito e suportar todo o peso da justa ira de Deus. Logo, a partir dessas duas lições, a conclusão é óbvia. O seu mediador é o Senhor Jesus Cristo. 100% Deus. 100% homem. Nosso resgatador, o nosso redentor. Nele obtemos perdão, salvação, vida eterna. Nele somos feitos, como vemos no texto de Coríntios, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Ele assim o é, assim transmitiu e assim nos tornou. Não somente cancelou a dívida, nos livrou de nós mesmos, nos livrou do nosso pecado, nos livrou da ira de Deus, nos livrou do inferno, nos livrou da morte, mas também nos tornou sabedoria, justiça, santificação, redenção. Que glória Ele nos fez! E diante disso eu quero que você reflita comigo sobre alguns aspectos importantes. Porque a gente às vezes pensa em Jesus como Salvador, não me livrou da cruz, da morte, pronto. Sim, isso é verdade, é maravilhoso. Mas Ele fez muito mais. Reflita comigo, se nele nós fomos feitos sabedoria, eu pergunto, você a tem? Você tem sabedoria? Como você se porta em conflitos, em seus relacionamentos? Como você usa as suas palavras com sabedoria, meditando o que, ou como e com quem você vai falar, o momento que você vai falar? Como é que você se porta em seu relacionamento conjugal? Como é que você lida com os seus filhos? Como é que você trata os seus pais, as instruções que eles dão? Ele é a sabedoria encarnada dada a você. Use-a orando, pedindo, clamando, mas use-a. É possível porque Ele se tornou e deu e nos tornou sabedoria. Se nele eu e você fomos feitos justiça, como é que você julga as situações? Você julga segundo a aparência? O Senhor Jesus não julgava assim. Você cria suas próprias leis? Você não pode fazê-lo, as leis são do Senhor, não as suas. Você julga primeiro para saber as circunstâncias depois? Você julga com amor e com misericórdia?
Você quer resultados de mudança imediata no outro, e já vai julgando, ou você pensa enquanto Deus trabalha de uma maneira diferente no coração de cada pessoa? Perde a paciência com facilidade? Lembre-se, você e eu fomos feitos justiça e não condenação por causa do Senhor Jesus Cristo. Julgue com sabedoria, conforme a palavra daquele que salvou você, com o mesmo amor e com a mesma misericórdia que Ele teve por mim e por você. Nós precisamos olhar mais para a cruz, para o Redentor, para o Mediador, e saber também como nós julgamos, se é que devemos julgar. Se nele nós somos feitos redenção, você crê que é uma nova criatura? Ou você deseja se tornar numa nova criatura à semelhança de Cristo? Você olha ao seu redor e vê os seus irmãos e crê que eles também são redimidos como você? Jesus nos tornou mediadores do ministério da reconciliação. Eu volto também, mas num outro tema, a falar das palavras. Suas palavras são de um embaixador do ministério da redenção e da reconciliação, ou suas palavras parecem mais do ministério da separação, do distanciamento, das guerras, das brigas eternas? Suas palavras são acusadoras o tempo todo, destruidoras? A sua vida tem que refletir o caráter, o ministério daquele que se tornou carne, se entregou para que pudesse haver redenção, reconciliação. Você pode fazer tudo a fim de se entregar por Ele e para Ele, para que sua vida seja um ministério vivo de redenção daqueles que estão ao seu redor. Como a santificação está ocorrendo em você? Se Ele se tornou santificação e está nos tornando santificação, você está deixando o pecado e amando o seu Redentor e a sua palavra a cada dia? Você sente em seu coração pulsar a cada dia um desejo profundo pelas coisas de Deus? Eu quero mais a Deus, eu quero mais a palavra de Deus, eu quero orar mais, eu quero ser mais submisso, eu quero chorar mais pelo meu pecado, eu quero estar mais com o povo de Deus na igreja, eu quero mais e mais do Senhor. Você deseja ser como Ele é. Você vê em você um desejo cada vez maior de agradar a Deus e servir a seu irmão, seu próximo. Você lê a Bíblia, quer estar nos ajuntamentos com seus irmãos para adorar a Deus e ouvir sua palavra. Ele tornou a mim e você em santificação. Esse processo, uma vez começado, será terminado, porque aquilo que Ele começou, Ele é capaz e é poderoso para terminar. Mas nós precisamos usar os meios. Se Ele nos tornou, assim como é a santificação, precisamos ver isso ou clamar por isso a cada dia em nossa vida. Ele é homem, Ele é Deus, Ele é o Senhor Jesus Cristo. Que o nosso mediador seja tudo em nós. Nossa salvação, nossa santificação, nossa sabedoria, nossa justiça, a nossa razão de existir. Feche seus olhos. Oremos. Deus querido e Pai bondoso, obrigado. O que era impossível a nós, o Senhor concretizou em Cristo Jesus. Nosso eterno, maravilhoso, doce, amado mediador. Aquele que trouxe paz a nós. Para fazer com que ousadia, com acesso e confiança, mediante a fé, pudéssemos nos aproximar do Senhor. Que teu povo não esqueça do amado mediador, homem e Deus, que pagou o preço em nosso lugar, para que não somente pudéssemos pagar a dívida em relação à sua ira santa, pudéssemos obter salvação, mas pudéssemos agora ter sabedoria, justiça, redenção, santificação em nossa vida neste mundo. Perdoa quando assim não acontece.
Ajuda-nos a te amar e fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.